Olá! Se tem duas coisas que um adolescente quer esconder, uma delas são as espinhas e outra delas é a senha do seu celular. Isso é um segredo importantíssimo. A senha é algo que deve ser intransferível, deve ser algo que você não revela aos outros, qualquer tipo de senha. Porque na verdade toda senha ela leva para um ambiente restrito, ela leva para um tesouro, ela leva para um segredo. Pois bem, vou falar hoje a respeito de senha na Bíblia. E eu queria contar a história, que está lá em Marcos capítulo 5, a respeito de uma mulher que ela tinha um problema sério de saúde. Ela tinha uma hemorragia, já fazia 12 anos, e aquela hemorragia era contínua, ela não parava. E por estar vivendo naquela situação e naquela época, pelo judaísmo, uma mulher no seu ciclo mensal, ela tinha que se isolar durante aqueles dias de hemorragia, para que depois ela pudesse retornar ao convívio da comunidade, à presença no templo ou no tabernáculo. Então as mulheres elas ficavam esses dias afastadas e eram consideradas assim impuras para os rituais, até que acabasse aquele ciclo. E essa mulher, ela estava não só passando por um ciclo mensal, mas ela passava por um período de 12 anos de uma hemorragia ininterrupta. Nos dias do ciclo das mulheres, elas não podiam se juntar aos homens, não podiam se juntar no templo, sob a pena de serem apedrejadas e mortas. Mas por que isso? Porque a lei dizia que se uma mulher, no seu ciclo, ela tocasse em alguém, aquela pessoa que foi tocada por uma mulher, essa pessoa ficaria um tempo impura. Impura para quê? Impura de pecados? Não, impura para a participação das celebrações do templo e da religião como um todo. Imagine essa mulher que ela não estava só apenas alguns dias isolada, ela estava 12 anos isolada. Ela tinha que ficar na casa dela. Diz a Bíblia que ela se tratou com diversos médicos, gastou tudo que ela tinha. E ela ia de mal a pior, ela não melhorava, ela piorava. E ela sabia o que a lei dizia, e ela honrava, ela obedecia à lei. Então a lei trazia para ela um aspecto que a marginalizava. Ela entendia que se ela estava com aquela condição, com aquela doença, ela tinha que ficar afastada. E se ela violasse esse preceito, ela podia ser apedrejada, morta, julgada. Então imagina a angústia dessa mulher. O que diz a Bíblia é que essa mulher ouviu falar de Jesus. Notem, ela conhecia sobre a Bíblia. Ela era uma judia, então ela conhecia a lei. Ela ouvia muito da lei. Mas ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, imagino que ela ouviu que Jesus, por exemplo, essa mulher morava em Cafarnaum, que Jesus curou um paralítico trazido por 4. E aquele homem era um homem normal, comum. Inclusive, Jesus diz àquele homem, quando ele é curado, os teus pecados te são perdoados. Então ele chega diante de Jesus como um pecador, e Jesus recebe pecadores. Então essa mulher foi ouvindo muita coisa a respeito de Jesus, e essa mulher fez um plano. Ela tramou na sua cabeça, falou assim, se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. Pois bem, Jesus passa ali próximo à casa dela, ela percebe aquele tumulto, aquele alvoroço que era Jesus passando, e essa mulher, ela faz uma coisa inesperada. Ela sai da sua casa. Notem, ela não podia fazer isso. Ela estava frontalmente quebrando a lei de isolamento. Mas ela não respeita isso, e ela saindo da sua casa, ela está violando e quebrando a lei. Não só isso, ela se embrenha naquela multidão de homens, onde não podia ter mulheres, e essa mulher entra ali no meio daquela multidão, e ela chega perto onde Jesus está, e ela toca no manto de Jesus. Conseguiu? Diz a narrativa, que Jesus, no meio de todo aquele tumulto, daquele alvoroço, aquele aperta, ele para tudo e fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam assim, mas mestre, a pergunta não é se alguém te tocou, quem não te tocou, o senhor está aqui no meio desse alvoroço todo. Eu falei assim, não, eu senti que de mim saiu virtude. E ele olhava em redor, quem pudesse ter feito aquilo, diz a Bíblia que ele observava atentamente. E imagino que quando chega naquela mulher, o olhar de Jesus deve ter parado. E essa mulher agora vem, como diz a Bíblia, Marcos capítulo 5, ela vem trêmula, ela vem apavorada, sabe por quê? Jesus era um rabi, era um mestre. O fato de ela ter tocado na roupa de Jesus transformava a pessoa quem ela tocou numa pessoa impura para a religião naquele dia.
Mas ela não estava tocando só numa pessoa, num cidadão comum, ela estava tocando num mestre. Imagina a gravidade daquilo que ela cometeu. Ela tornou um rabi em Israel impuro, porque ela saiu do seu confinamento, ela violou a lei, ela entrou no meio de homens que não podia, e ela ainda toca no rabi e torna ele imundo. E essa mulher chega trêmula, ela chega amedrontada, fala assim, agora esse rabi tem autoridade de pedir que me apedreje, eu vou morrer agora. Mas quando essa mulher chega trêmula, e ela conta, ela expressa, deixa que todos saibam ali qual é que era o plano dela. Ela conta para ele, fala assim, se eu tão somente tocasse no teu manto, eu sabia que eu ia ser curada. E diz a Bíblia que no momento que essa mulher toca no manto de Jesus, ela sentiu no seu físico estar curada daquele mal. Jesus sente que sai virtude, e essa mulher percebe, sente que ela já estava curada. Jesus reage assim para ela, filha. Foi a única pessoa quem Jesus endereçou, chamou dessa maneira. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Foi isso que Jesus falou a ela. Eu falei no início de senha, e essa mulher nos dá um exemplo perfeito de como eu uso a senha para receber o favor de Deus. Jesus, ele veio trazer para nós boas notícias, evangelho igual boas notícias, as boas notícias da graça. Jesus trouxe e traz boas notícias. Ele vem falar da graça de Deus. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. A graça de Deus, ela não é para alguns. Ela não é para os mais fortes, para os mais qualificados, para os mais santos, para os mais religiosos. A graça, como o próprio nome diz, ela é graça, ela é favor imerecido. Qualquer ser humano desse planeta pode receber a graça de Jesus, porque não está em jogo aqui o mérito, somente o amor de Deus. E essa mulher precisava da graça, ela precisava do favor de Deus. Ela, afinal de contas, passou ali 12 anos da sua vida amargando esse isolamento, esse mal e essa doença, e cada dia de mal a pior, e perdeu tudo com os médicos. E ela foi atrás da graça. E ela usou uma senha para destravar a graça de Deus. Eu queria ler com você Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos acesso pela fé a esta graça. E agora estamos firmes nela. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse texto aqui fala que pela fé você tem acesso à graça, ao favor de Deus. Então esse texto está dizendo que o favor de Deus, que você quer e eu também quero, tudo aquilo que te traz sofrimento, o favor de Deus pode te suprir e tirar esse sofrimento da sua vida. O favor de Deus te perdoa dos pecados. O favor de Deus te cura de enfermidades. O favor de Deus te liberta de dores e sofrimentos. Esse é o Evangelho da Graça. Mas como é que eu destravo o favor de Deus? Esse texto diz. Nós temos acesso pela fé a essa graça. Sabe a senha do celular que o adolescente não passa para ninguém? Só ele consegue entrar no celular dele com a senha dele? Pois bem, o acesso para a graça de Deus se chama fé. Essa mulher mostra a fé em operação. Eu gostaria hoje de compartilhar com você uma atitude dela que mostra, que nos ensina, que a gente pode aprender com essa mulher como destravar o favor de Deus. Como é que eu uso essa senha chamada fé. Então essa mulher, ela na casa dela, quando ela ouve falar de Jesus, ela não estava ouvindo a lei, ela não estava ouvindo Levítico 17, que fala como deveria ser o comportamento de uma mulher no seu ciclo. Não, ela ouviu das histórias de Jesus, ela ouviu das boas notícias de Jesus, que recebia qualquer pessoa e dava o favor de Deus. Então na casa dela, ela imaginou, ela criou uma imagem na sua cabeça. Se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Então ela criou essa imagem na cabeça dela. Muito bem. Baseado nessa imagem, essa mulher foi lá e conseguiu o favor de Deus. Vamos analisar um pouco o comportamento dessa mulher? Alguém pode dizer, olha, essa mulher, eu vou falar uma coisa para vocês, ela é corajosa.
Porque essa mulher, ela saiu da casa dela e simplesmente o fato de sair da sua casa, ela estava violando a lei. Essa mulher teve coragem de violar a lei. Alguém pode dizer que essa mulher era forte, porque veja bem, ela entra numa multidão de homens, lugar onde ela não podia estar. Imagine o tratamento que ela recebeu durante o período que ela ultrapassou aquela multidão até chegar em Jesus. Fala para mim uma coisa, numa multidão, um alvoroço, quem que fica mais na frente lá do que está sendo a atração daquele alvoroço? Quem é mais forte? Então, alguém pode pensar, essa mulher era forte, era corajosa e era forte. Absolutamente nenhuma das duas coisas. Alguém pode pensar, já sei, a chave, o acesso, a senha, por favor de Deus, é coragem e força. Primeiro, essa mulher, quando Jesus fala assim, opa, para tudo de mim saiu virtude, eu quero saber quem fez isso. Essa mulher, ela chegou ali, diz a Bíblia, ela chegou trêmula, apavorada. Se tinha uma coisa que essa mulher não tinha, era coragem. Mesmo trêmula e medrosa, ela recebeu o favor de Deus? Sim. Então não posso dizer que a senha para destravar o favor de Deus é a coragem, porque ela não tinha, ela tinha medo. Então já estamos bem, bem-vindo ao clube. Se você e eu temos medo, a graça de Deus ainda pode me atingir. Mas alguém pode dizer, não, então eu já sei, a senha, o acesso ao favor de Deus é a força dessa mulher. Afinal de contas, ela entrou ali numa multidão de homens. Não, o próprio texto diz que ela estava há 12 anos perdendo sangue. Sabe o que é perder sangue? Por 12 anos. Essa mulher tinha anemia, essa mulher era fraca. E diz a Bíblia que ela estava piorando e não melhorando. Então se tinha uma coisa que essa mulher não tinha naquele momento, era a força. Ela recebeu o favor de Deus não por causa da força dela. E também não por causa da coragem, porque ela tinha medo e fraqueza. Então qual foi a senha? Como que essa mulher conseguiu fazer isso? Eu vou recordar aqui alguns fatos na Bíblia que vão ajudar a gente a entender qual que é a senha. Como é que ela usou essa senha chamada fé. Noé, Deus chama Noé e fala assim, Noé, é o seguinte, vai cair um negócio chamado chuva, porque até então não tinha chovido. Era o orvalho que regava a terra. E vai encher tudo e muita gente vai morrer. Noé, constrói uma barca enorme, porque essa barca você vai se salvar e a sua família dentro dela. Então Deus passa para Noé um projeto de uma arca. E Noé passa ali 120 anos construindo aquela geringonça, aquela coisa que era uma construção bizarra para aquela sociedade, para aquela comunidade. Mas o que fez Noé? Passar todo esse tempo construindo a arca. Vou te dar um outro caso, Josué. Josué, ele, quando depois de 40 anos no deserto, ele recebe o comando do povo para possuir a terra prometida, e ele entra lá, a primeira batalha dele contra Jericó, uma cidade murada, fortificada, e Deus fala para ele assim, Josué, vai lá, minha tática de vitória, você vai rodear a cidade por 7 dias, 7º dia você vai rodear a cidade, você vai tocar uma cornetinha de chifre de carneiro e vai gritar, e os muros vão cair e você vai conquistar a cidade. Mas Deus falou assim para Josué, ele não falou assim, Josué vai lá e conquista Jericó, ele falou assim, Josué, já tenho dado Jericó nas tuas mãos. Então Josué enxergou o que estava para acontecer no final dessa história, Jericó nas mãos dele. Noé, Deus falou assim, olha, eu vou te salvar dessa chuva tremenda que vai cair. Então Noé enxergou isso. Josafá, um rei de Judá, cercado ali pelos moabitas, pelos edomitas, uma multidão enorme, não era páreo para o exército de Judá, e ele chega lá perante Deus, abre o coração dele, fala assim, Deus, o que eu faço? Fala assim, fica frio, Josafá, essa guerra é minha, não é sua. Mas vai lá amanhã, coloca o exército para fora, vai em tal lugar. E Deus fala assim para Josafá, você vai ver, essa guerra é minha, você vai ver, você não vai fazer nada, você vai ver. Josafá, naquele momento em que ele conclama o povo e fala com Deus, e um profeta é usado para dar essa resposta de Deus a ele, ele fala o seguinte, Senhor, os nossos olhos estão fitos no Senhor. No dia seguinte ele chega, sai no vale, acontece uma coisa completamente estranha. Dos 3 exércitos, um começou a matar o outro começou a matar um, e quando sobrou um exército, eles começaram a se matar entre si. Acabou todo mundo, só cadáveres. Josafá chegou ali para pegar o despojo e voltar para Judá. Mas Deus já tinha falado para ele, falou assim, fica lá e veja o livramento. Percebe que esses 3 casos que eu falei aqui, essas 3 pessoas, Noé, Josué e Josafá, eles tiveram o favor de Deus. Eles usaram uma senha chamada fé. Mas como é que eles usaram? Do mesmo jeito que a mulher hemorrágica. Vamos entender?
mérito dessa mulher em destravar o poder de Deus, o favor de Deus sobre a vida dela, não era, a gente já viu, a sua coragem e não era a sua força, não tinha nenhuma dessas duas coisas. Mas lá na casa dela, ela olhou, ela imaginou uma cena. Eu vou tocar na orla do manto de Jesus e eu vou ser curada. É isso que ela enxergou. Deus fala para Noé, Noé, vai cair chuva, vai encher de água, vai morrer todo mundo, mas se você vai construir uma barca, que vai ser uma barca de salvação. Então Noé enxergava uma barca de salvação, morte por todos os lados, mas a sua família salva. Josué, Jericó nas tuas mãos. Josué chega lá, faz o que Deus manda, mas o que ele enxergou ali foi aquela cidade nas mãos dele. Por isso que não houve uma batalha propriamente dita. Ele não explodiu os muros. Josafá, ele já disse, meus olhos estão fitos no Senhor. Eu falei assim, muito bem, meu filho. Então é o seguinte, vai lá no vale amanhã, porque você vai ver o livramento que eu vou te dar. Ele falou assim, há um livramento, enxergue isso. Essa mulher usou uma senha chamada fé. E sabe como essa fé operou na vida dela, na vida de Noé, de Josué, de Josafá? Enxergar o favor de Deus. Era difícil para aquela mulher enxergar o favor de Deus porque ela tinha no seu físico uma hemorragia. Era difícil para Noé enxergar o favor de Deus porque ele estava diante do inexistente. Não chovia. Eu vou construir barco. Isso aqui é uma situação constrangedora para mim. Josué estava diante de uma cidade murada. Josafá estava diante de inimigos incontáveis. Mas a fé é a evidência das coisas que não se veem. Às vezes na nossa frente, como aconteceu com aqueles 12 espias na terra prometida, eles chegaram lá para espiar a terra, voltaram 12 espias, 10 deles, falaram assim, tem gigante, nós somos gafanhotos aos seus olhos, e eles nos enxergam assim. 10. Josué e Calebe, eles são o nosso pão. Deus já deu na nossa mão. Que mudança, que diferença. Um enxerga-se como gafanhoto e ele olha para gigantes. São gigantes. Josué e Calebe não são gigantes, são pão. Pão eu consumo, eu como. Eu estou vendo que atrás desse gigante tem a terra prometida e a terra que Deus já preparou para mim. Aquela mulher hemorrágica, ela não olha para a lei que ela vai quebrar, e ela tinha medo disso. Ela não olha, ela não fixa o seu olhar naquela multidão de homens, ela teve medo. Ela teve fraqueza para tudo aquilo era uma realidade. Aqueles gigantes, ela tinha 2. Ela tinha o gigante da lei contra ela, e ela tinha o gigante da multidão de homens. Mas ela na casa dela, não significa que ela desprezou lei e homens, mas ela estava enxergando além disso. Ela estava enxergando o manto da orla de Jesus. Sabe qual foi a senha que ela usou? Ela usou enxergar o favor de Deus. A despeito do inimigo que tem aqui. Sabe o que Noé fez? Ele enxergou a arca da salvação. Ele não ficou olhando a inexistência de chuva, uma construção maluca ou até mesmo a enchente. Josué não ficou olhando muros, mas ele olhou a conquista. Josafá não ficou olhando os moabitas, os edomitas, mas ele olhou aquilo que Deus disse. Eu vou te dar vitória, vai e vê. O que eu quero deixar para você hoje? Entenda uma coisa. Deus te deu uma senha que acessa a graça. Essa senha se chama fé. Fé não é fazer. Aquela mulher não fez nada. Ela sai de casa, enfrenta a multidão, mas o mérito não está em sair de casa ou enfrentar homens. O mérito dela está em enxergar que Jesus cura. Jesus diz assim para ela, depois que ela confessa que foi ela que tocou nele, ele diz assim, filha, a tua fé, a senha que você usou, ela te salvou, você recebeu o favor de Deus. Vá em paz, vá em paz, vá em paz, Deus te abençoe. Parece que Jesus só fez uma saudação simples a ela. Não, negativo. Sabe o que Jesus fala ali no original? Ele diz assim, vai para dentro da paz. Mas que esquisito. Sim, vá para dentro da paz. Jesus considera a paz como se fosse um território, um reino, uma dimensão. E ele está dizendo para aquela mulher, vai, entra no território, no domínio da paz. Jesus ele deixou a paz dele para nós, a nova aliança. Ele já terminou a obra na cruz. E ele levou todas as minhas dores, enfermidades e pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Isaías 53. O castigo dele me traz
paz. A promessa de Deus é paz. Paz para aquela mulher que tinha hemorragia, paz para Noé que podia achar que ia morrer por causa da enchente, paz para Jericó que achava que, para Josué que achava que não podia vencer Jericó, paz para Josafá que teve medo daquele exército inimigo. Ele tem paz. Então Jesus falou assim, entra no domínio da paz. É isso que eu tenho que entender. A Bíblia diz que tem um descanso, o resto é um descanso para aquele que crê. E o descanso não vai ser depois que você morre, é aqui. Deus tem um domínio de paz para a sua vida, no meio desse mar agitado que você está vivendo. Mas Ele tem um domínio de paz, Ele está te convidando, usa essa senha. Olha para esse reino de paz. Está disponível. Há um descanso para o povo de Deus, está lá em Hebreus capítulo 4. Ele não falou só isso. Ele diz assim, vá em paz e permaneça livre do teu mal. Fique livre do teu mal. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, entre nesse domínio de paz. E aqui nesse domínio de paz, essa sua doença nunca mais volta. Você vai permanecer curada, porque você entrou no domínio da paz. Pois bem, Jesus tem um domínio da paz para você. Independente daquilo que você padeça. Olha para a promessa de Deus, do favor dele. A Bíblia está cheia de promessas de favor. Eu vou te dar uma só, que ela serve para tudo. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, e Ele não vai me deixar faltar absolutamente nada. O que te falta agora? Ele tem a capacidade de prover. Aliás, já proveu. O Senhor Jesus é aquele que pode dar o favor e não te deixar faltar nada. Usa a senha, o acesso a essa graça. E agora fica firme nela. E se alegra na esperança da glória de Deus. Então eu quero deixar hoje para você o exemplo dessa mulher. Enxergue o favor de Deus. Eu não estou dizendo para você uma forma do que você tem que fazer. Não. Eu estou te provocando e te desafiando a enxergar o favor de Deus. Na medida que eu olho para o favor de Deus, na medida que eu olho para o favor de Deus, aquilo que é necessário, o caminho que eu tenho que trilhar, que a mulher tinha que sair de casa, atravessar uma multidão, aquilo foi só um subproduto. Foi só uma consequência da visão que a atraiu, a visão de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas promessas de que o favor de Deus eu posso obtê-lo pela fé. Muito obrigado, porque o Senhor diz que nós podemos lutar o bom combate da fé. E que a fé não é algo que eu faça, a fé é algo que eu enxergue. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo revele agora aos corações de todos que estão aqui me ouvindo o Teu favor, as promessas que tem lá ao seu favor. Aquela mulher enxergou o favor de Jesus, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus, de curar outros enfermos, e ela sabia que tinha espaço para ela. Então o que ela enxergou foi Jesus curando por meio de um toque no manto dele. Que as pessoas que estejam agora ouvindo essa palavra entendam que há promessas de Deus sobre essa situação que vive agora. E que eles agora, a despeito de qualquer gigante, obstáculo, qualquer barreira que tem em frente deles, eles passem a olhar não a dificuldade, mas olhar o favor de Deus. Como Josué e Caleb não olharam gigantes, eles consideraram-nos como pães. E pão a gente consome. Eles estavam olhando para a terra prometida que estava atrás dos gigantes. Então seja qual for o gigante que pessoas aqui que estejam me ouvindo tenham diante dos seus olhos. Como aquela mulher, se for a lei, se for uma multidão masculina, que agora enxergue para além dessas barreiras o favor de Deus. Visita cada família, visita cada casamento, visita os nossos filhos. Abre portas, Senhor, pelo Teu favor ao trabalho, visita a nossa terra. Acode-nos, Senhor, pelo Teu poder. E todos aqueles que hoje, nesse momento, estão acometidos de Covid-19, eu invoco o Teu poder de cura sobre eles. Todos aqueles que passam por depressão agora, que eles sejam libertos, que eles entendam que Jesus é o seu libertador e que esse dia seja um dia divisor de águas na vida deles. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.